Mais uma vez, vamos tentar essa live. Já é a terceira vez. Cara, eu adoro música. Será que tem música no despertar? Podia ter uma live de música no despertar, hein? A importância do mantra, a importância da música no despertar. Não, Adeia? O que você acha da música no despertar? Não é uma coisa bacana? Mantra, música. Eu gosto disso tudo. Gente, se a gente não conseguir aqui, eu acho que a gente vai tentar ir lá pro YouTube, quem sabe, ou então remarcar com o Fabrício. Fabrício. Ai, eu também gosto. Mantra, música. Tem gente que se conecta muito fácil com qualquer música, né? Eu sou um deles. Aê! Deu certo? Agora vou dançar igual o meu. Aê, Me vê? Fabrício! Boa tarde, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Consegue me ver aí, então? Consigo ver e ouvir. Ó, eu não sei se foi isso. Vou botar o fone aqui, porque eu vi que você está com fone. Mas eu tirei todos os cristais da mesa. Tudo. Eu falei, isso está com muita energia aqui. Pode ser, pode ser. É, eu tirei tudo. Pronto. Diminui um pouquinho a frequência. Fala um pouquinho de você para É, quem e eu ainda vim pra rua foi para rua. pra É. não ter paredes, né? Desculpa. Desculpa. Não, imagina, nem tem porquê. Eu também, a culpa provavelmente seja minha, né? Aqui que nós estamos, tá muito ventania, tá um vento. Ah, Ou então é aquilo que você postou lá, né, sobre a energia solar que está vindo, está chegando. Sabe quando eu vi aquela sua postagem lá, eu lembrei de uma viagem astral, pois cada um dá um nome pro que for, que eles me mostraram, né, várias ondas vindo e por isso as lives do despertar, porque o ser humano pode não aguentar a frequência, né? Ó, o Peloso falou, a culpa é da explosão do Sol. O pessoal está conectado com você, Fabrício. é isso aí, valeu, Fábio. Fábio é um grande amigão meu aí de São Paulo aí. Professor de fisionomia. Mas fala um pouquinho de você para quem ainda não te conhece, Fabrício, com esse livro que você colocou aí, que eu quer dizer, eu já postei, mas vou ter que postar de novo aqui. Fala um pouquinho de você, por favor. Pois é, começar por onde, né? Bom, vamos tentar começá-lo por trás. Eu, desde muito jovem, fui muito inconformado com as, com as questões da vida, assim. Eu sempre busquei a espiritualidade desde jovenzinho. Assim, adolescentezinho, assim. Então, eu, desde muito novo, eu já buscava alguma espiritualidade, eu participava de muitas palestras, eu ia muito a eventos de ufologia, a gente tinha aqui o Grego, o Ademar, eu fazia muita prática de meditação também. Quando o Rinpoche veio para cá, o Lama tibetano, aqui para o Rio Grande do Sul, ele fundou um templo aqui, né? E quando ele fundou esse templo aqui no Rio Grande do Sul, eu fui para lá e estudei com ele meditação um tempo, um período breve, mas estudei também. Então eu sempre busquei muito essa coisa que dá profundidade para a vida, que dá sentido, que dá significado. Porque aquilo, né, a gente que tem essa curiosidade, essa necessidade de buscar, de querer expandir as coisas além do que a nossa sociedade, a matéria nos mostra, a gente vai buscando. E aí, aos poucos, eu fui batendo assim no meu caminho com certas pessoas. Uma dessas pessoas foi o Antônio Duncan, que foi meu professor de cristais, e foi com quem eu aprendi o meu trabalho com pedras que eu faço hoje. Isso foi década de 90, 98, 99, por aí.
Posteriormente, eu comecei então a estudar pedras com ele, fiz muitas viagens e comecei a conhecer e viajar para conhecer pedras. Há muitos lugares assim onde aqui a gente tem muito também, né, no Rio Grande do Sul, na América Latina, cristais que tem lugares que tem cristais lindos. E também uma dessas áreas que eu sempre me interessei, me motivou muito, foi essa coisa da conexão com os astros, né? E aí depois eu fui também para astrologia. Então eu peguei essas duas bases, assim, os cristais, onde eu comecei a me aperfeiçoar, a trabalhar espiritualmente com eles. O Antônio também fazia trabalhos muito bonitos de xamanismo. Xamanismo, a vertente mais norte-americana, né? Sem nenhum tipo de substância ou de nada para adulterar a mente que não seja a própria respiração, o próprio som, a própria meditação. E aí, aos poucos, fui me aperfeiçoando nisso, comecei a ministrar cursos e aulas, né? Com o tempo, as pessoas foram me buscando para fazer consultas de uma forma natural, assim, as pessoas foram, você conhece isso? Então me fala, eu quero que você me ajude, me dê dicas. Então, aos pouquinhos, eu comecei a estar cada vez mais disponível para as pessoas. E chegou uma época que o lugar que eu trabalhava, aquelas coincidências, que não são coincidências, né, acabou fechando. E aí eu segui fazendo o que eu naturalmente gostava de fazer e sabia fazer, que era trabalhar com as pedras, com astrologia, com espiritualidade. E aí estou nessas aí, até hoje, vai fazer 15, 20 anos, desenvolvendo esse meu trabalho. Parabéns. Com o tempo eu juntei material de pesquisa e fiz o meu livro, esse meu livro de cristais, né? E hoje em dia eu faço, o meu livro, temos aqui o... Você tem aí, então, pronto. Quem se interessar, né? Que legal. Tem as fotos das pedras, é um livro que está muito legal. É um livro terapêutico. Olha, e aí aqui a gente já pode começar a falar sobre os cristais, que você tem duas vertentes, né, para o trabalho com os cristais, que é a vertente da magia, que é uma vertente mais europeia, mais nórdica, né, uma coisa mais pro lado de lá, e a vertente da cura, que é a vertente, ou terapêutica, que é a vertente mais das Américas, da América do Sul, América do Norte, como os singing crystals dos índios americanos, como os cristais aqui dos índios brasileiros também, que eles utilizam as pedras, tanto para fazer remédio, medicamento, quanto para botar sobre o corpo. E esse lado dos cristais, aos pouquinhos, ele foi também aparecendo de uma forma natural, as pessoas foram buscando. É uma coisa que eu gosto de falar, né, Léo? Você deve saber isso. A gente não precisa buscar nem forçar nada. Quando as coisas têm que vir, elas vêm para a sua vida, elas vêm para você, né? É muito natural. As minhas oportunidades de trabalho, hoje em dia, onde eu ministro cursos online de formação de astrologia, que eu sou professor, e faço cursos de formação para astrólogo, né? Tudo foi muito natural, assim, eu não precisei, forçar nada, me impor. As pessoas acreditam nessa coisa social, né, da competitividade. Não, tudo fui sendo convidado, foram conhecendo o meu trabalho e aos pouquinhos eu fui sendo conhecido. Isso é muito legal. Você está falando, eu lembrei que eu não fui atrás da espiritualidade nem do trabalho de cura, me levaram. Né? E isso é muito bacana. Antes da gente continuar, só vou ler aqui algumas coisas aqui do fã-clube, rapidinho. Fabrício. É Fabrício, claro. Ou Fabrício? Fabrício. Fabrício é o Master Blaster da astrologia mundial. Também é mestre em cristais e muitas outras coisinhas. Uma das pessoas mais lindas que eu já conheci. Que lugar show, valeu a pena esperar, pois temos até pássaros ao fundo. Show, o livro já quero. Gente, pode unir o útil ao agradável, hein, galera? Vocês compram o livro dele na minha loja. Aí, os dois ganham. Tá perfeito, vamos lá. Até eu vou comprar na minha loja do livro. Porque já está disponível. Já, eu vi aqui claro, já deve estar na sua loja, né?
Eu vi já. E Ele tá no... pode falar. Pode falar. E aqui é o fundo, que eu moro num sítio, né? Então aqui é a parte do fundo, aqui é uma figueira. O que É eu, uma, aqui é uma figueira, atrás é um campo, é o pátio aqui. o que eu ia falar é porque eu não sei porque eu, desde quando começou, eu tô com muita vontade de dar um abraço nessa árvore. Olha essa árvore encantadora que chama. Olha É, ali. é, é linda, né? Botar a testa ali e ficar o dia inteiro. É, Ó, quer ver? Ó? nossa, nossa, cara, é muito grande. Tá vendo? Não foi à toa que eu me encantei. Tem uma energia atrás de você aí, além de ser a tua, tem a da natureza, né? Que é muito incrível. Eu vou pedir desculpa ao pessoal, porque demorou, deu, não deu, mas agora deu. Onde é a loja, eu sou parceiro Magalu, só que, aí eu só pedi o link que eu mando e compra lá, que aí já Claro, ajuda os dois. Mas claro, sabe por que claro. que eu É gosto de isso aí. falar isso? Por que, que eu fui ser parceiro da Magalu? Porque veio a pandemia e eu falei, eu não vou atender ninguém. Então, e agora? Eu falei assim, você parceiro Magalu, Amazon, Americanas, e fui até aprender essas coisas aí que eu não sabia. Mas a pandemia veio para mostrar isso. E assim que eu puder, eu já volto com os atendimentos presencial, porque eu não. Você faz algum atendimento online, Fabrício? Eu faço direto. Eu faço também com a questão da pandemia, eu comecei a fazer só atendimento online, né? Eu pego os dados, o que eu mais faço na realidade, Léo, é o mapa astrológico gravado, né? Porque eu pego então os seus dados de nascimento, calculo o mapa astrológico, faço um texto e mando para você o áudio e o texto, para você ficar com o seu mapa astrológico, os seus aspectos astrológicos. Isso é muito legal, hein? Foi muito estranho porque na pandemia eu sempre viajava para atender, né? Eu atendi aqui em diversas cidades do sul do Brasil aqui. Meio caixeiro viajante assim, eu atendia um pouco numa cidade, um pouco na outra cidade. Eu cheguei a atender em 5, 6 cidades do Rio Grande do Sul, né? E eu sempre olhava o meu mês astrológico, que nem agora, né? Eu fiz essa previsão aí de que esses 2 dias, essa explosão solar traria questões complexas na comunicação, na intensidade das pessoas, porque pela astrologia a gente faz esse estudo. Então, chegou em março, abril, março, eu olhei para o céu assim, eu digo, puxa vida, tá pesado esse céu, eu não vou marcar nada a partir de abril, vou deixar para marcar depois para frente, porque tá muito ruim. Então, vou tentar atender tudo o máximo possível de pessoas presenciais até agora, o final de março, início de abril, e depois eu não sei o que vai acontecer. E aí, logo em seguida, foi abril, maio, foi piorando, piorando, e aí eu não saí mais, não atendi mais presencial. Até hoje eu não atendi nem mais curso, nem consultas, tudo online. Ah, legal. Porque a gente tem que se cuidar, né? Imagina eu atendo pessoas às vezes mais idosas, até mais longevas, né? Atendo de todas as idades. Mas imagina eu ser o elemento que vai adoecer e trazer doença para uma pessoa, ou até mesmo, né, eventualmente a morte de alguém. Não dá. Não é tão... Dá para conversar online, dá. Ah, que legal. É porque eu ainda não consigo fazer atendimento online, mas, mas é bom saber que daqui a pouco eu posso também querer uma consulta aí. Ah, Claro. amor, gratidão, eu fiz o mesmo com a nossa live, Léo. Eu esperei passar o Mercúrio retrógrado. Olha que legal. O atendimento do Fábio. Pode falar. São questões que a gente tem que estar ligado, né? E é o que eu estava dizendo, eu acho que a gente é muito pequenininho. A, o capitalismo, essa sensação da sociedade, de que a gente domina as coisas, de que a gente controla os horários, os eventos, as pessoas, é uma coisa negativa, porque
existem forças maiores do que a gente tem que se posicionar de uma forma mais passiva, de uma forma a aceitar mais as coisas como elas são, e não lutar, se indignar, né? Se revoltar. É o pensamento oriental, do Oriente, né? Você é passivo, você é yin, você se submete, você não se impõe. Aqui no Ocidente a gente quer lutar. Ah, tem uma montanha, não importa, vamos explodir essa montanha para fazer o que a gente quer. Então, não, peraí, a gente tem que respeitar o que tem em volta. Muito legal isso. A leitura do mapa com o Fabrício, né, vou ficar Fabrício, é excepcional. A percepção dele e a visão é bem diferente do tradicional. Abraço cristalino desde Muito Portugal. obrigado. Fabrício, você quer começar a falar sobre o tema um pouquinho? Se não, se deixar, eu vou ficar aqui falando um monte. Olha, o que a gente poderia, como eu estava comentando, né, já que são as pedras, vamos pegar os cristais. O que são os cristais, né? Então você tem aí os cristais, vamos comparar com as plantas. Então, uma planta, ela cresce, se desenvolve e tem uma forma, né? Tem as suas folhas, tem as suas flores. Então, o cristal também é, como as plantas, um elemento da natureza que se cristaliza numa forma específica. Então, como você mostrou as drusas lá, é muito importante, primeiro, a gente aprender que os cristais são formas naturais, como uma flor. Isso aqui não é lapidado ou feito, né? Ele cresce, literalmente cresce, só que dentro da terra. Então você vai ter lá como se fosse uma fenda, você vai ter uma caverna, e aí o cristal aos pouquinhos ele vai literalmente crescendo. E ele fica preso na terra. Então ele é extraído, né, retirado. Você vai ver que a ponta que cresceu e você vai ver a parte da base que estava fixada na terra. Então esse é o primeiro ponto das pedras. São os cristais, formas geométricas, que contêm um retículo geométrico, que é uma forma, assim como uma árvore. Uma rosa, por exemplo, né, Léo? A gente vê, ela sempre tem aquela mesma forma, a rosa. Sempre vai ter aquelas mesmas disposições, as mesmas cores, independentemente se for mais clarinha, uma rosa vermelha, uma rosa branca, mas aquela forma vai ser sempre a mesma. Os cristais também, você vai ter pedras cor-de-rosa, transparentes, azuis. Então, o mais importante é você conseguir identificar a pedra, o nome, a pedra natural, isso é muito importante. É você saber que aquele cristal ele é uma pedra natural, né? O mais próximo da natureza possível. E dentro dessas tradições dos cristais, existem essas duas vertentes. A vertente mágica, que é uma vertente, acho que puxa mais lá para os antigos celtas, druidas, e depois foi passado para os ciganos. Provavelmente receberam esses conhecimentos dos egípcios ou dos anteriores a eles, né? E aqui nas Américas, a gente tem o uso dos cristais curativo, principalmente pela influência dos curandeiros, né, dos xamãs, dos indígenas, que também tem essa questão um pouco espiritual, mas ela é muito usada para a cura. Tanto você colocar cristais sobre o corpo, como você, por exemplo, moer certas pedras e ingerir o pó, ou colocar na água para tomar água. Eu fazia isso para os clientes. É uma coisa que isso, é muito interessante o que é um floral, né? O floral é você tem a água, você bota a flor. Foi o Dr. Bach, né? Lá me corrigem aí, mas eu acho que foi 1930, é isso, pessoal? Se eu estiver errado, por favor, alguém me corrija. Quem souber, fala aí, por favor. Mas ele descobriu que a água ela é um agente vibratório, ela absorve a vibração. Então ele colocava aquela flor na água, deixava exposto ao sol, e as moléculas da água iam se reorganizando conforme a vibração da flor. Aí ele tirava a flor e essa água as moléculas da água estavam estruturadas dentro do campo vibratório daquela flor. Então você tomando essa água, você ingere os potenciais
vibratórios daquela flor, né? Então, algumas, por exemplo, para ansiedade, outras para insônia, outras para necessidade de controle e assim por diante. Aí o que a gente faz? A gente, no lugar da flor, a gente utiliza a pedra, que é o vegetal e o mineral. É o mesmo princípio. Então o cristal ele possui esse campo vibratório. A pedra vai ser mais fria, algumas mais quentes. E é exatamente essa troca, então, de campo vibratório, né? Você pega uma pedra, vai ficando quente, por exemplo, vai mudando a temperatura dela. Já, o que é temperatura? Frio, calor, luz. Energia eletromagnética, né? Então é através dessa troca com a energia dos cristais, seja das plantas ou dos minerais, é que o ser humano vai regulando as suas próprias vibrações errôneas, erráticas, que causam as doenças. Então esse seria o princípio básico. Você sabe, quando eu ia falar da questão da energia magnética, você falou. Eu lembrei que eu tinha, lá onde eu atendia, tinha uma escada, pessoa ia para atendimento. E eu botava alguns cristais, assim, que eles pediam, bota o cristal tal ali, hoje. Aí eu colocava. Uma vez, o cristal foi para cima do pé da cliente, ela tomou um susto e chutou. Nossa. Aí eu falei que foi a energia que puxou, porque como é que o cristal vai se mexer, né? E você acabou falando isso, bem interessante. É muito, eu assim, quando eu dava cursos presenciais, tinha muito relato dos alunos e dos clientes também, de eventos estranhos, tipo pedra que some, desaparece, a pessoa nunca mais eu vi, procurei pela casa toda, pedra que do nada quebra, pedra forte que aparece quebrada, rachada, também é pedra que aos poucos você vai trabalhando com ela, ela vai mudando de cor, vai ficando mais claro, mais escura. Então os cristais é como um elemento, vamos puxar aí, um elemento da natureza. Então às vezes essa daqui é uma gipsita aqui da região do sul. Muito lindo isso aí. E só tem aqui, né? Você já viu um palácio de cristais? Eu esqueci o nome daquele lugar. Me lembra muito isso aí. Não lembro onde. É muito lindo. Isso aí me fez lembrar do Palácio de Cristal lá fora, não sei qual país. E muito do que a gente vive atualmente na nossa sociedade, tecnologia, a gente deve graças aos cristais. Por exemplo, né, quando a gente tem o relógio ali, está escrito quartz, né? Quando você lê quartz, por quê? É porque o quartzo ele tem uma vibração piezoelétrica. O que é isso? Ele transforma energia elétrica em vibração e vibração em energia elétrica. Então, pensa que o relógio vai girando e vai contando as horas. Mas o que faz com que ele conte segundo, né? Faça tic, 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 tic. Por que ele faz essa contagem? É porque tem um pedacinho de quartzo dentro dele, e quando a energia passa pelo cristal, o cristal vibra, conforme o corte dele, ele vai contando o segundo, então ele vibra e estabiliza a frequência do motorzinho, para que ele não gire aleatoriamente, que é a piezoeletricidade. Então, se não fosse os cristais, os radares, os microfones, as telas de cristal líquido, os cristais que conduzem energia elétrica, por exemplo, né? Que são os quartos, os cristais à base de cobre. O que se faz com o cobre? É o fio que conduz a eletricidade. A internet agora, o cabo de internet agora, que é muito feito de... Como é que eles chamam? É fibra ótica, né? Fibra ótica é o mesmo princípio. Então a gente já usa a energia dos cristais, eles já estão presentes na nossa vida. E sabe esses antiácidos que a gente toma, Léo? Esses carbonato de cálcio, são calcitas, são calcários que foram pulverizados e transformados em uma substância para você tomar, né? Tem uma qualidade básica que daí tira a acidez do estômago. Assim tem vários medicamentos que você tira, as dolomitas também. Eu fazia tipo a chamatrina dos cristais e botava numa garrafa de cobre que eu trouxe da Índia.
e deixava a pedra azul, a pedra amarela e a pedra rosa, e realmente ficava O gosto. diferente. Ó, Sim, sim, tem uma sim. pergunta aqui. Qual pedra posso colocar no meu quarto para ansiedade? A ametista você pode usar no quarto. No quarto não é muito bom você ter muitas pedras perto da cabeça, assim, na cama. Excesso de pedras não é legal. Tem as pedras fundamentais que você vai usar para dormir ou para dor de cabeça, por exemplo. Ametista, hematita são as melhores. Ametista e hematita. Porque esse violeta, né, o violeta, né, Olha, muito linda. essa frequência violeta, ela faz uma limpeza do campo mental. A frequência do violeta, né? Muito lindo isso aí. Ela vai acalmando a mente, ela vai ajuda para dormir. Você pode botar sobre a testa quando você for dormir, respira essa cor violeta e pode botar debaixo do travesseiro ou do lado na mesa de cabeceira também, né? Essa é uma ametista daqui do Rio Grande do Sul. Falam que daí que vem os cristais, né? A Legep aqui, acho que é tudo daí do Rio Grande do Sul. Sim, sim, sim. A ametista é muito bonita. Tem uma situação que assim que eu comecei com o meu despertar, não estou achando aqui a foto do palácio, depois eu boto o pessoal ver. Que ela falou assim, pega um cristal e bota embaixo do travesseiro na hora de dormir. Cara, eu viajei assim a noite toda para um lugar onde tinham seres e eu falei assim, cara, tem que tomar cuidado com esse. Agora eu não me lembro, não sei que se era. Ela era verde com manchas brancas ou branca com manchas verdes. Não lembro agora. Mas a energia. Verde com manchas brancas, Não sei o nome. Não, lagarta é intraterreno, né? Eu não vou lembrar o nome agora. Eu criei um campo magnético com ímãs e cristal no meio. O cristal se quebrou em 3 partes. Você vai ter ali a pedra, ela vai, num circuito ou numa estrutura que equilibra. O que tem excesso ele absorve e o que tem falta, né, digamos assim, o que tem excesso ele vai absorver e o que tem falta ele vai complementar. Então, quando estoura a pedra, pode ser que ela tenha absorvido excesso de energia. Tanto energia pessoal carregada, energia positiva carregada ou, né, densidade também da pessoa, né? Ansiedade, às vezes temor, o medo, são faixas densas, doenças também mentais ou físicas, carrega no ambiente, a pedra vai absorvendo. Sabe que Porque Pode falar. Não, porque tem é meio errôneo esse conceito, né? As pessoas acham assim, energia negativa. Na realidade, do ponto de vista físico, é o contrário. Quando tem muita energia, tá com excesso, energia positiva em excesso. Então, às vezes, é como um para-raio, tem que descarregar aqueles elétrons que estão no ambiente. E o que faz isso? Planta e pedra. E aí descarrega aquela energia, né? Porque quando a gente fica mentalmente acelerado é porque a gente tem muito pensamento, ou a gente está sobrecarregado, tem excesso de energia de outras pessoas e dos lugares na gente. Então é um esvaziamento. O que é limpar uma pedra e limpar a sua aura? É esvaziar, é retirar o excesso, é purificar, é tornar puro, primo, é limpar, né? Então é tirar aquilo que tem de excesso. Então, os cristais funcionam por causa disso, porque eles fazem essa vamos chamar de filter. Fabrício, você viu, não sei se você viu que eu postei e não pode botar. Gente, nunca coloque as digitais, porque falam que as pessoas copiam, então eu vou acreditar nisso. Você viu lá que eu botei os cristais na palma da mão, aí era turmalina negra e ametista. Me falaram na época que tinha que fazer aquilo por causa da energia e que ia explodir. Aí eu falei, que bobeira, que palhaçada isso. E eu botei para ir, acho que no almoço, no jantar com amigos, enfim, tinha uma galera. E no processo eu senti uma dor. Eu falei, caramba, tem uma coisa me incomodando aqui. As pedras explodiram.
Eu achei Nossa, aquilo muito estranho. Aí falou assim, tá vendo como funciona? E foi ver que era excesso de energia, não sei se positivo ou negativa, mas falam que é para proteger. é, sim, sim, sim. Ela implode ou explode, fica. Vamos pensar num. Existe quando a gente tem um celular ou um rádio ou uma televisão, certos cristais que fazem o capacitor, né? Imagina a eletricidade da rua vindo. Ela sobe e desce, sobe e desce. Então tem que ter ali aquele filtro, aquele no-break que faz isso. Então os cristais fazem isso. Então se eu entro em contato com alguém que tem esse excesso ou essa falta, ele vai regular isso. Então ele pode sim estourar, quebrar, como um fusível queimando. Por que queima? Porque tem aquele surto que ele se chama de energia, né? O surto pela energia elétrica. Então ele funciona dessa forma, faz essa regulação. Para isso, os melhores, Léo, que fazem isso são os quartzos, viu? O cristal de quartzo é o melhor Eu, regulador de energia. Escolhe um e tenha com você, deixa onde você trabalha, ou no seu bolso, sabe? então, vou falar, o meu psicólogo falou assim, ah, Léo, você e seus sonhos. Mas lá atrás, eu me lembro que eu estava ajudando em seres assim, ele pegou um desses, só que fumê. Não sei se você já viu, um fumê que é meio marrom. Sim, sim, E sim, colocou sim. na minha mão e falou isso, esse é para você ter com você. Eu ainda não comprei, eu pensei até hoje de manhã lá, só para mostrar aqui, eu ainda não comprei esse de fumê. Só não sei o significado, mas é muito lindo, né? Ó, tem aqui, eu deixo o É, quartzo rosa. porque Desculpa, pode falar. você tem, então, dentro dessas variedades, né, por exemplo, você tem os cristais negros também, como você falou, né, o fumê é um do caso. Isso é lindo, hein? Então, os cristais é uma turmalina negra. Aham, é lindo. É, e é grandona. Essa é uma turmalina, né? E as turmalinas, elas têm propriedades elétricas. Você está vendo que a luz ali, ó, corre nela, né? Tô vendo. É. Então, por exemplo, você tem nessas chapinhas de cabelo, nesses... Sabe o produto que faz limpeza a seco de roupas? Já ouviu falar nisso? Limpeza a seco, lavagem a seco? Não. Tem pó de turmalina, então a turmalina ela atrai a energia. Então eles soltam aquela substância que é de turmalina, ela absorve, captura toda a sujeira e depois eles só passam um, um instrumento, como é que você chama? Aspirador, um aspirador que puxa toda a sujeira da roupa. Então lava a roupa sem precisar molhar. Nossa. As turmalinas têm essas propriedades elétricas. Então elas fazem exatamente esse efeito protetor mais forte que as outras pedras por causa das particularidades elétricas dela. Absorve energia e também repele energias densas. Essa pedra é muito bom para quando você trabalha assim ou lida com pessoas. Eu gosto de dizer, né, não é que as pessoas tenham energia negativa. Talvez algumas realmente tenham, mas tem diferenças vibratórias, é diferente a energia. Isso é o que choca a gente, né? A diferença. Então a pedra ajuda a fazer essa regulagem. Principalmente turmalina, é super bom. Para você que atende, quando você voltar a atender, bota do seu lado esquerdo, assim, onde você senta, ou quando você for receber a pessoa, bota as tuas turmalinas ali. Ah, tá guardado lá. Amanhã eu vou dar uma passada lá para deixar pegar um sol, alguma coisa. Eu tenho uma caixa assim de cristais, né? E eu abri. Aí meu Uhum. sobrinho ficou assim: eu quero, eu quero, eu quero. Eu falei, pode pegar à vontade aí, porque criança, né, cara? Criança com cristal é a coisa mais linda. Ó, eu tenho quartzo rosa na minha cabeceira da cama. É bom? Sim, sim, é bom, é bom, é bom. O quartzo, você tem algumas classes de cristais. Assim, você tem os cristais que são transparentes, né? Você tem os cristais translúcidos. Eu vou mostrar a diferença aqui. Então, por exemplo, o quartzo é transparente, né? Porque você vê através. Mas você tem as pedras que são translúcidas. Você vê dentro da pedra, mas você não vê através.
E você tem as pedras que não têm transparência, que elas são opacas. Esse é um lápis lazuli. Esse que é a Então, o que espada de Micael? é o lápis lazuli? Ó, muito bonito. Esse daqui é um lápis lazuli do Afeganistão, se não me engano. Lindo. Ele é um azulão. Os egípcios usavam muito esse azul. Qual é o nome daquela pedra que o E meteoro caiu lá na Europa? Eu sei que um amigo foi para lá, eu pedi para trazer. moldavita. É isso aí. Moldavita. Ele trouxe Caiu. um pedacinho desse tamanhozinho assim, R$ 500. Aí eu peguei e falei, para mim isso vale ouro, tá aqui, comprei e vou ficar usando ela, do meteoro. Sumiu, foi o que você falou, é some, né? É, E ela, caiu um meteoro grande lá na região da Moldávia e as laterais da cratera, com o calor, cristalizou, derreteu, né? A sílica, que é o material da Terra, misturado com o próprio meteoro. E aí são as moldavitas. São cristalzinhos verdes, é um verde garrafa, assim, transparente, que tem essa energia de outros planetas. Eu tenho algumas pedras assim também. Os moldavitos, que são meteorozinhos. Eles caem e ele cristaliza, ele fica um vidro. Eu tenho verde, tenho preto. Outra hora eu mostro aqui para vocês, que está lá guardado numa caixa. É muito bonitos e eles têm uma energia diferente mesmo, os moldavitos. Eles parecem de outro lugar, realmente. Eles são estranhos, assim, excêntricos. Eles são diferentes das pedras comuns. sabe que, vou contar uma experiência, eu acho que eu já contei aqui, eu estava no sul da Índia, o sul da Índia é totalmente diferente, onde tem aquela parte mais turística, né? Eu estava no sul da Índia. E um ser falou, caiu um meteoro aqui, isso aqui era um vulcão, caiu um meteoro e você poderia pegar umas pedras. O motorista não parou, mas ele confirmou que caiu, dizem que caiu um meteoro ali. E aí, mais para frente e tal, paramos para tomar uma água, alguma coisa, porque tinha que seguir para dar tempo de chegar numa coisa que já estava programada. Aí eu tô bebendo água assim, aí eu vi uma pedrinha tão bonitinha. Aí eu falei, caraca, é diferente essa, eu vou levar. Aí o vendedor, como eu não sabia falar, né, nem hindi, nem inglês, ele fez assim, ó. Aí eu falei, não entendi. Aí ele falou assim, acho que ele quer que você quebre essa pedra. Eu falei, por quê? Aí ele tirou da minha mão e quebrou. Era ametista. Aí Nossa, ele fez assim pro chão, ó. Tipo assim, tudo isso que tá aqui é cristal. Eu, eu saí catando. Eu falei, que lugar incrível, cara. Cristal assim, ninguém fala nada assim, de um monte assim. E é bem interessante isso. É como se forma a turmalina melancia e a K2. Quero muito adquirir esses cristais e ainda não consegui comprar. como se forma a turmalina melancia e isso eu não entendi a K2, outra. K2. K2. Acho que deve ser a cianita, quianita. Geralmente as turmalinas, tá, elas cristalizam ou em matrizes de quartzo ou em matrizes sedimentares. No Brasil tem muita. Elas se formam sempre da mesma forma, as pedras, os cristais. Quando você tem numa região determinadas composições químicas no solo, e você tem as situações de temperatura, de pressão, e de tempo também, né? Porque demora muito tempo, dependendo da pedra, para se formar, as pedras vão crescendo, elas vão cristalizando. Sabe o sal? O sal do mar? Sal grosso? Vocês nunca passaram por essa experiência? Que é você bota o sal, ele na água, ele desmancha na umidade ou quando chove, vira água. E depois, quando seca aquela água e você olha, está tudo brilhando assim, os cristais estão ali brilhando, cristalizou de novo. Então, os cristais é quando as moléculas dos minerais se unem, se estruturam de uma forma a fazer a sua forma natural. Que pode ser um quartzo, como a gente viu ali, pode ser uma turmalina, pode ser a própria o sal, que é aquele
quadradinho, aquele cubo também, né, que também é uma gema, que é o halita gema. Então, o mineral, ele é o puro, digamos, uma substância pura. Então, quando você tem uma rocha, uma pedra, né, pedra marrom, um basalto, dentro das pedras, das rochas, estão os minerais. São aqueles cristalzinhos que possuem uma forma cristalina, que a gente chama de retículo. Quando você conta os ladinhos da pedra, você contou ladinhos, né? Ó, o quartzo, por exemplo, é um hexágono. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre 6 lados. Então ele se formou, cresceu na Terra. É como uma flor, toda rosa vai ter sempre um girassol, vai ter sempre aquelas mesmas pétalas ali. É a mesma coisa, só que aqui a gente está falando dos minerais. Os cristais cristalizam assim. Eu fiquei aqui viajando. Eu uso no bolso esquerdo os meus cristais. Cianita azul é a espada de arcanjo Micael. Obrigado. Sim, sim, o pessoal me avisou. Essa espada de arcanjo Miguel é a cianita azul, porque ela dá cristais longos, compridos e sempre naquele tom azul. Aquele azul, azul celeste, azul céu. Eles chamam de espada de Eu Miguel. tenho uma quase do tamanho dessa tua turmalina. Também está guardada, tem que colocar para fora. Eu tenho também umas grandonas. Assim. 2 águas marinhas minhas sumiram no dia em que eu usei. Não, Leblon, cianita azul É, é o com, que é do arcanjo Micael. Tá? é comum, é comum. Eu vejo que as pedras assim podem desaparecer, romper, quebrar. Mas o que eu acho mais interessante nesse processo é a mudança física da pedra, sabe? Você pega um cristal que você comprou e você vai trabalhando com ele, e aos poucos ele vai mudando. Você já não reparou isso? Então, Você dá uma pedra para uma pessoa, né, e aí você fica um tempo sem ver aquela pessoa, aí você vai na casa daquela pessoa, essa é aquela pedra que eu te dei, está completamente diferente. Você já percebeu isso? eu tenho uma drusa que é mais ou menos assim, desse tamanho, violeta, né, ametista. E eu deixava ali no atendimento para colocar as coisas, para trocar energia. Aí eu percebi que ela estava perdendo a cor e ela quebrava o pedacinho assim, sabe? Essa pontinha que você mostrou, só que desse tamanhozinho caía. Aí eu falei, vou parar de usar, que eu não quero que ela. Mas ela foi mudando a forma, foi Foi. clareando, achei bem interessante. E uma coisa que tem que cuidar também, né, é quando a gente tem certas pedras coloridas, e às vezes elas são sensíveis à incidência dos raios solares. O Sol, ele tem o raio V, aquele raio que atravessa a parede. O Sol, ele é muito forte, pessoal. Ele atravessa a telha da casa da pessoa. Às vezes a pessoa não vai na rua no verão e ela fica com a tez vermelha, por exemplo. O Sol, esses raios fortes dele, violeta, ultravioleta, ele pode mudar a cor da pedra. Então, por exemplo, a ametista, se você deixa na rua exposta ao sol direto, ela vai perder aquela cor violeta ali. Tem que cuidar. É. Tem que cuidar. Ganhei de aniversário uma belíssima água marinha, sumiu. Eita, Jasper K2, que é a Toff Fernandes falou. Ah, sim, os jaspes. Sim, pode ser também. Porque aí já é uma mistura, né? Quando a gente tem essas variedades de jaspes, e são inúmeros jaspes, né? Ó, O Tô é um amigo lá do Portugal. Um grande abraço para o pessoal lá de a pessoa de Portugal. Portugal está entrando. Os jaspes, é, os jaspes, eles é uma grande variedade, é uma classe de calcedônias microcristalinas, esse é o nome dos jaspes, né? E eles têm uma série de cores. Jaspe significa pedra manchada. Esse é o significado dessa palavra jaspe. Então você tem muitas variedades de jaspe, diversas cores, misturas. E o pessoal que perguntou aí, essa variedade de ele ter variações tão grandes, de tipos diferentes, né? O jaspe leopardo, o, o, o brown, né? O moquita.
enfim, essa variedade de jaspes, é porque são jaspes sedimentares que eles ficam na região onde eles se formaram, mas eles vão passando por novas transformações dentro da Terra. Porque os cristais também evoluem, assim como o ser humano. Você já viu aquela roda da gnose que você vai evoluindo, vai subindo, chega no topo, se você não sai dali, você tem que passar pelo círculo de novo? Nunca vi. A gente estuda na gnose isso. Eu não me lembro o nome. Você começa a evoluir aqui, vamos supor, né? Aí você vai subindo ali, sua evolução. Aí você chega aqui em cima, ou você pula de etapa, ou você tem que fazer, é que nem um ano, sabe quando a gente roda no ano da escola? A gente tem que fazer todo o ano de novo. Então, esse círculo de evolução dos cristais a gente chama o ciclo geológico, onde um cristal, primeiro ele começa magmático, aí o vento, a água, a temperatura transforma ele noutra pedra, que é recoberto de minerais, ao longo de milhares de anos ele se transforma num outro cristal e assim ele vai se aperfeiçoando. Então é isso que acontece com essas pedras sedimentares, elas mudam de cor, as granadas são sedimentares, os jaspes são metamórficos e assim por diante. É um pouco complexo isso, não sei se o pessoal também quer aprender sobre isso, mas as pedras vão mudando, é isso que eu quero dizer, as pedras vão se transformando, assim como a gente também vai transformando. Ô, Fabrício, vê a hora aí, porque como começamos tarde, não sei se você tem que sair, e a gente já tinha até combinado de continuar no outro sábado, né? Vê aí, por favor. Sim, não, você controla, porque daí eu cancelei, porque eu vi que a gente ia passar do horário ali, não tem como. Tem uma pergunta. Lutar contra o tempo é muito poderoso. É verdade. Tem uma série que eu lembrei agora que as pessoas fanáticas é Missa da Meia-Noite, e quem vence no final é o tempo, enfim. Tenho algumas pedras e cristais no meu quarto. Algum tipo de pedra que não seja adequado para ter no quarto? Sim, boa pergunta, olha que legal. Então a gente tem, quando eu falei ali, né, das diferenças das pedras, que elas são opacas, transparentes ou translúcidas, são níveis vibratórios. Então você tem as pedras, que são as translúcidas coloridas para tratar as emoções, as transparentes para tratar questões espirituais e as mais opacas para tratar questões mais físicas propriamente. Então não tenha no seu quarto pedras que são as avermelhadas, as alaranjadas, porque são pedras de estímulo, de energia. Você tem o yin e o yang, né? Você tem vermelho, por exemplo. Você tem vermelho, laranja, amarelo. São pedras dinâmicas, ligadas ao fogo, ao yang. São pedras yang, você tem pedras yin, pedras yang. O que você faz no quarto? Você dorme, você relaxa, você descansa. Então você tem que ter no quarto pedras que são azuis claras, violetas transparentes, rosa claro, porque são as pedras yin, são as pedras de recolhimento. Né? Inclusive também não é bom ter no quarto muitos cristais, ou assim como não é bom ter templos ou Altar. como é que a gente chama Altar, também, Léo, me ajuda altar. aí? Altares. Por quê? Porque ali é lugar, a não ser que seja específico de proteção, né? Por quê? Porque no quarto a gente está descansando, o corpo é o nosso descanso. Então se você está sempre em função ali, você não descansa, então tem que cuidar isso. Usa pedra suave para dormir, ametista, quartzo rosa, quartzo branco, né? Até mesmo cianita azul, quartzo azul, ágata azul, são pedras calmantes, relaxantes para você descansar, né? E as verdes? É uma boa pergunta. As Lembrei da verdes, minha elas são conexão. específicas para cura. Para cura. Porque a gente tem aqui a cor branca, o incolor, no sétimo chakra, e no chakra mais baixo, o vermelho. Então, quando eu misturo branco e vermelho, eu tenho rosa. Então, do cardíaco você tem o verde e o rosa. Então, as pedras rosas é para as curas ligadas às questões emocionais, afetivas, cardíacas,
sentimentais, e as verdes, elas contêm aquele espectro de absorção, porque toda pedra verde ela tende a ser opaca, tem transparente também. Quando ela é transparente é a cura mental ou psicológica ou espiritual, e quando ela é opaca, é cura do corpo físico mesmo. Dor de cabeça, cicatrização de alguma área do corpo. E as verdes, o cardíaco, né, tem essa vibração verde aqui, vai apertando aqui quando falta o osso, que é o osso externo aqui, é o nosso sistema imunológico, a glândula timo. Então você bota a pedra verde aqui no centro do peito. Vou compartilhar com vocês uma situação que aconteceu comigo durante o atendimento com o psicólogo. Eu falei, nossa, eu estou aqui falando com você, estou com muita dor no estômago. E aí eu olhei para a mesa, tinha essa pedrinha aqui amarela. Aí eu falei, vou ficar esfregando aqui o cristal amarelo no meu estômago. Cara, saíram coisas bem interessantes numa fala minha, que eu até anotei depois. E eu falei, nossa, que muito interessante o cristal durante uma terapia, porque quando mexe alguma coisa, afeta o corpo, né? E o cristal amarelo foi ali e Sim. trouxe toda essa sabedoria para a sessão. Eu achei muito legal isso. Sim. Porque quando a gente tem ali no nosso centro, nos nossos chakras, que até vocês falaram naquela live muito bem, que você fez com a Clara, você tem ali no chakra aquelas crenças ou aquelas emoções, ou aquelas sensações, ou aquelas experiências que ficam no seu campo, na sua aura. E quando aquilo cria um bloqueio, né? Quando aquele círculo, porque a nossa aura, nossos chakras estão sempre girando, elas estão sempre se movimentando, é dinâmico. E quando essas emoções, ou essas crenças, ou essas experiências bloqueiam os chakras, a que a gente se sente mal, se você põe uma pedra, dependendo da pedra, ela vai movimentar, vai tirar aquilo. Então você pode sentir abruptamente certas emoções, ficar emocionado, ficar triste ou chateado, porque liberou aquela emoção, aquela experiência, pode vir para sua mente, ou não, consciente, algumas pessoas sim, outras não, vão lembrar. E algumas pedras, inclusive, podem mexer mais fundo e trazer memórias anteriores, de vidas passadas, ou de experiências, porque vai mexer nos padrões que estão nos chakras, nas áreas além do físico, que não estão no nosso corpo, mas que estão além, né, nas nossas dimensões superiores além do físico. Então essa dinâmica acontece com as pedras, com os animais, com as plantas, e com certas pessoas também que têm certas frequências que movimentam as nossas percepções. Então, os cristais especificamente, ele faz essa limpeza. É comum, eu já fiz quando eu fazia curso presencial, porque é interessante, Léo, a gente falar assim, né? Não é mágica, eu gosto de pensar assim, existe a magia, existe. Mas a terapia com cristais não é uma coisa mágica, né? É eletromagnético. É vibratório. Você já fez a acupuntura, que a gente bota as agulhinhas e fica ali deitado? Com as pedras é a mesma coisa. A gente usa as pedras específicas para cada caso e põe nas partes específicas do corpo. Sobre a testa, debaixo dos olhos, sobre o peito, o abdômen, sobre os braços. E a pessoa fica ali 20 minutos, meia hora. E quando eu dou esses cursos de formação aqui, muitas experiências eu passei, porque a gente botava as pedras e a pessoa tinha reações das mais diversas. Legal. Algumas dessas pessoas tinham, por exemplo, reviviam experiências passadas, outras pessoas choravam, outras pessoas tinham algum sintoma de pressão ou de dor, e a gente tinha que mudar a pedra. O objetivo é esse, a pessoa liberar, então, essas travas, esses bloqueios, para que a pessoa se sinta mais leve, se renove e o sistema energético volte a funcionar de novo. Isso que você falou, eu acho que foi isso exatamente o que aconteceu comigo. Era uma coisa que queria sair e o cristal ajudou, porque o que foi dito foi para ajudar na minha missão aqui, para entender, compreender quem eu sou aqui. Então acho que isso ajudou muito.
Aqui em Araxá tem muita pedra de nióbio ou nióbio. Acho que é nióbio. Poderia falar a respeito dos cristais Super Seven? Depende do Super Seven ela está se referindo, porque tem um, né, ele chama Super Seven porque ele é como uma ponta, né, onde ele tem várias cores, que seriam 7 tipos de minerais que ficam na mesma pedra. Então isso é o Super Seven. Né? Mas tem mais de um tipo de Super Seven, tem Super Sevens que tem mais minerais. Mas o que acontece é o seguinte, é um cristal que tem essas inclusões de outros. É como se eu misturasse, sabe, Léo, dentro da mesma pedra, várias juntas. Então, esse cristal, ele trabalha todas aquelas vibrações que aquele cristal trabalha. Ele pode ser, se ele for forte, se ele for um cristal, um super sévio de qualidade, uma pedra de espiritualidade, de elevação, ou ele pode ser também uma pedra de proteção, depende daquela qualidade do Super Seven ali. Mas ele geralmente é uma pedra de elevação. Existe assim, sabe, um certo, vamos chamar assim um pouco de lenda, aonde certas pedras têm essas famas assim. Alguma coisa também vai para o comércio, porque sabe, para você chamar a atenção daquilo, que aquilo é algo assim. Mas é muito comum aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, você ter essas pedras com vários minerais dentro. E é um cristal que tem uma energia diferente, mas é muito semelhante à ametista. Mas assim, eu gostaria de dizer que tem muito mito sobre o Super Seven no mercado. Falam assim, tem exageros também. Eu gosto de ter pé no chão. A gente tem que ter pé no chão. A gente tem que ser bom, tem que ter bom senso, né? Entendi. Mas pode vir a energia da pedra também, né? Pode. A questão que eu falei da pedra no estômago. Não sei se você viu uma live que eu Pode. falei que logo no começo, quando eu comecei a trabalhar com a espiritualidade, tinha uns serizinhos que falavam dentro da pedra e eu achei que eu estava doido e joguei a pedra fora. Então, Que pedra que era era? uma pedra verde. Ela era. Dava para ver dentro, mas não dava para ver através. Mas esses serezinhos eles estavam dentro do cristal ou você viu os seres quando Eu pegou o peguei o cristal? cristal e fiquei escutando vozes. Aí eu falei, tá vindo acho que dessa pedra. Aí quando vi vários bem tamanho lá dentro da pedra assim, falando, explicando, e não sei o que. Aí eu joguei. Desculpa, é minha ignorância, gente, mas é bom compartilhar para as pessoas, quando acontecerem isso, as pessoas não fazerem a mesma Verdade. coisa. Eu Eu acho que você sintonizou aquelas consciências que estavam ali naquele. Porque os seres da natureza eles têm consciências, né? Por exemplo, uma árvore, uma figueira, que tem aqui atrás de mim, uma grande rocha. Existe aquela consciência daquele elemento ali, né? Então a gente pode dizer a gente pode chamar o guardião da pedra, a consciência da pedra, o elemental da pedra. Tanto é que se eu quiser, por exemplo, usar a energia da ametista e eu quiser sintonizar, basta eu sintonizar com a egrégora, com o ser da ametista, e mesmo eu não tendo aquela ametista, eu posso mentalizar a cor violeta, e isso vai estar presente no universo, essa consciência. Nossa, Você devia ter conversado com não, eles. você me fez lembrar de uma situação. Mandaram uma vez fazer uma coisa para mim, colocar meu nome embaixo de uma pedra e falar uma coisa. E eu juro ter escutado que a pedra falou: não, tá tudo errado, não faça isso. Eu não fiz porque a pedra falou. Oh. Então, talvez, quando a gente se conecte com um todo, a gente se conecta até com esses seres, né? E aí vem aquela questão que você falou do Sim. mito que falam sobre as pedras. Ah, bota essa que essa é boa. E não é, está fazendo a coisa errada, né? Isso, perfeito. Agora você falou, é isso aí. Porque você vê, porque essa pedra faz isso, faz aquilo, pega ela que você vai atrair o amor para sua vida. É isso que eu estava falando, pessoal. Você compra, isso é uma coisa comercial, é como você, compre este carro que você vai, compre essa pedra que você vai atrair o amor, né? Tenha este status.
Então isso são coisas de fora. Acho que você saber que sintonizar com aquela energia da pedra, e é mais um aprendizado talvez, ou um download que a gente faz com o cristal, ou o cristal faz aquele processo curativo porque ele retira uma energia presa do nosso organismo energético ou físico, ou ele reorganiza o nosso sistema energético ou físico. Isso é mais pé no chão, é mais concreto, é melhor. Mas eu também não estou... O universo é misterioso e tem muita coisa aí, eu não duvido de muitas coisas. Pena que eu não posso falar muita coisa. O que acontece? Vou esperar o pessoal, né, acompanhar. Quem sabe daqui a um ano a gente possa conversar mais sobre. Eu uso uma pedra turmalina na capa do telemóvel. Falaram que era bom porque absorve frequências que nos... tá vendo? Isso aí eu acho que é o que a gente acabou de falar. Tem gente que fala que tem que botar pedra rosa perto do computador, tem gente que fala pedra preta, e a gente acaba não sabendo qual é a verdade. Só se acontecer uma comprovação, né, de que aquilo aconteceu. Você pode falar sobre isso, um cristal no celular? Claro. Se você puder usar... para mim, as pedras que fazem bloqueio... Primeiro, né, o bloqueio energético dos eletrodomésticos, celular, telemóvel, micro-ondas, é muito complexo, porque televisão, né? Porque aquilo é uma onda eletromagnética que ela invade. Quer ver um exemplo? Você bota essa anteninha de celular, como é que a gente chama? Roteador? Que a gente tem o roteador. Você bota o celular em outra peça. Ele não atravessa 3 paredes e chega até onde você está? Do que é feito o tijolo? De argila. Do que é argila? Quartzo. O que é o cimento? Calcário. Calcita, das calcitas. Então é muito complexo isso. Mas sim, tá? A princípio, um cristal que tenha propriedades elétricas, ele neutraliza um pouco dessa energia. O ideal seria, por exemplo, não deixar o telemóvel, o celular, direto do lado da cama, perto da sua cabeça, muito menos ligado ou carregando, deixa mais longe. Mas se você botar uma turmalina do lado, ou do computador, ou do celular, né, o telemóvel, vai ajudar, vai. Turmalina negra, hematita, que é muito boa também. Eu uso do lado da minha cama hematitas, também para dor de cabeça, que elas ajudam. Hematita Então pode usar sim, ajuda. Hematita é aquela branca compridinha, não? Que derrete? A hematita é uma prateada grande. Eu tenho várias aqui, que eu não tenho aqui comigo agora. Ela é muito boa, é isso mesmo. Isso aí, perfeito, obrigado. É um óxido de ferro, ela é vermelha, aí ela é polida e ela fica prateadinha. É o óxido de ferro. São 2 moléculas de oxigênio para uma de ferro. Os óxidos, né? O óxido de silício, são 2 moléculas de silício, de oxigênio para uma de silício. É um triângulozinho assim, e elas vão se montando em espiral, como uma casa que você vai construindo tijolo, e fica o cristal. Obrigado. E aqui, essa hematita, exatamente. E a hematita ela é muito poderosa, porque ela é um ferro, ela é muito resistente, e ela absorve energia. Então você pega na mão, você vai ver que ela é friazinha, né? O que é a dor de cabeça ou a dor? Às vezes a gente está inflamado. O que é inflamado? Inflamatório. Inflamar, fogo, é yang, é calor. Então você pega a hematita e bota onde você tem a dor, a inflamação, ela vai absorver, vai esquentar, aí você esfria ela na água corrente, ou pega outra e bota de novo, e ela vai aliviando a dor de cabeça. É muito bom. Legal. A minha é só que no seu caso, Léo, para que ela absorva a dor, ela tem que ser um pouquinho maior assim, ó. Isso aqui eu ganhei no kit várias pedrinhas, sabe? Aí essa veio junto. Mas muito interessante isso. Quando ela é pequena assim, você pode usar ela no bolso, na bolsa, ou no calçado.
porque ela pequenininha, ela ajuda a ancorar. Tu viu que ela é pesadinha, né? Os nossos corpos, às vezes, eles ficam desorganizados. Então, o nosso corpo físico está aqui, mas os nossos chakras, os nossos corpos, eles, por exemplo, podem descolar, ficar desorganizado, né? Então, a gente fica assim meio... Quando a gente acorda de manhã assim, meio... Como é que a gente pode dizer isso? Desconectado. E a hematita faz isso, ela ancora. Ela puxa os corpos para o corpo e alinha. Então, faz esse download, né? Download. Ou ele faz essa ancoragem, como aprendi com o Antônio, o termo ancoragem, que é ancorar, é com uma âncora, puxar os corpos para você ficar 100% aqui e agora, nesse momento. E isso a hematita faz muito bem, porque ela estimula o chakra básico e ela ancora as energias. Eu tenho várias, eu adoro as hematitas. Você falou, eu lembrei que a Clara me indicou a hematita. Porque eu falei assim, quando eu acordo, eu não sei onde eu tô, o que eu fiz, quem sou eu. Aí ela indicou isso. Com certeza viu os elementais da pedra. Boa mediunidade. Pena perder a pedra. É verdade. Exato, a pedra fala. Da mesma forma que eu era orientada a não usar quartzo rosa quando em estado de depressão. Você diz para depressão? Ela foi indicada que não pode usar. Ela não usar. De não usar. Foi uma orientação que ela teve naquele momento ali. A gente não sabe exatamente qual quartzo rosa que era, né, e que estado específico ela estava usando. Tem uma pedra muito boa para depressão, que é a kunzita. É a kunzita e a idenita, que são dois cristais, é o rosa e o verde. E ele é bem transparente. E tu sabe que é muito interessante porque é um mineral do grupo do espudumênio. E esse mineral, ele é a fonte do lítio. É o carbonato de lítio. O carbonato de lítio é extraído desses minérios. Interessante. Então são essas pedras para esse. Eu tô aqui viajando numa situação. Sabe aquela compridinha que falou que se jogar água não pode lavar com água de chuva, não pode deixar tomar banho? Ah, sim, sim. As selenitas, Confundi a hematita com a selenita. Esse sou eu. Então, e aí eu fui colocar a turmalina negra igual, do mesmo tamanho, junto. Botei junto assim, e eles tinham falado que não poderia colocar. O que aconteceu? Eu chego no meu espaço, a turmalina negra... Eu falei, nossa, rachou. Quebrou toda, estava espalhada no chão. Eu falei, caramba. Aí eu comprei de novo e deixei uma de um lado do espaço e a outra do outro, para não ter ciúmes. Já aconteceu isso comigo, sabe com o quê? Com pêndulo de cristal. Sabe pêndulo de cristal? Sim. Eu botei de uma cor com... Mas você usa o pêndulo de cristal? Não, eu usava, agora que eu uso de cobre. Usa de madeira, o egípcio. Ou de cobre, pode ser. Porque o que acontece? Não é que não pode usar, não é isso. É importante a gente sempre dizer, né? Não existe essa coisa assim, pode isso, não pode aquilo. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Eu sou apenas um estudante. Estou aí estudando, aprendendo. Dá pra ver. Mas o cristal, sim, estou vendo. Ele tem a base ali. Mas o cristal, ele tem uma particularidade específica, que é assim, ó. Ele responde a pensamentos. Entendeu? Tanto é que você pode programar um cristal. Ele é o único cristal que a gente programa, que é o quartzo, que é o cristal. Você não vai programar a hematita porque ela não responde ao campo mental. Então, o pêndulo de cristal, ele responde à forma pensamento. Forma pensamento, imagem, sentimento, tudo que se joga nele. E o pêndulo, ele tem que ser neutro para você ter uma resposta. Então, os melhores, eu acho, aquele de madeira, porque é neutro, pode ser o de cobre, pode ser o de madeira com cobre ou com chumbo dentro, mas o de cristal use só para energizar mesmo, não tanto para orientações, sabe? Porque se tem formas, pensamentos suas, de pessoas, ou de entidades, ou de consciências,
vai interferir no movimento pêndulo, porque o cristal, ele aceita a forma pensamento. Então vou compartilhar com vocês uma experiência. Olha só, quando eu comecei a trabalhar, meu Deus, o cliente estava no colchonete no chão, um futon assim, sabe aquele futon de meditação? Depois que eu comprei a maca. E a cliente estava toda desesperada, eu tô com coisa ruim. Eu falei, você não tá, relaxa. E aí eu fiz a limpeza nela e eu falei para a cliente, levanta. Juro por Deus, quando eu botei a mão nela, o pêndulo voou na parede. Ele saiu da minha mão, explodiu na parede. Aí ela, tá vendo? Fui eu. Falei, relaxa. Ele fez o trabalho dele. Aí eu parei também de usar o cristal, foi por causa disso. Tinha atendimento que ele saía da mão assim, parece que arrancava assim. Você tem que fazer o seguinte, você tem que ter o pêndulo que faz a medição, ou que enfim, que você usa para o chakra, ou para as perguntas e tal, e você tem que ter um cristal que você vai usar entendeu? Você tem que ter um kitzinho, porque daí também se você atende uma pessoa com aquele kit, você não vai atender o outro. Logo em seguida, você tem que botar um pouco aquelas pedras na água, ou numa drusa para limpar. Então, Então, para atender com pedras, você vai ter que ter aquelas pedras para o atendimento. Aí você atendeu aquelas pessoa com aquelas pedras, aí aquelas pedras você guarda ou limpa energias, aí você usa o outro. Aí depois o outro você já está mais limpo, você já pode usar. Não, pêndulo de cristal eu não uso mais, porque eu tinha vários. Não é e bom. Aí começou um brigar com o outro, não... aí eu falei, não quero mais. A gente dizer que não é bom, porque vai ter aí uma pessoa ou outra que vai usar e vai se sentir bem. Eu não gosto disso, sabe? Não, tô falando pra mim. Essa coisa, eu tô falando pra mim. Sim, exato, no seu caso. Aí eu tenho vários aqui, desse tipo aqui. Ela aí, ó. Aqui essa daqui é uma selenita daqui do sul mesmo. Eu acho que eu vou ter que ir pro Rio Grande do Sul, cara. Tem cada pedra bonita aí, cara. Tem. Dentro das ametistas, tem essas pedras. Elas são maravilhosas. Elas são super espirituais. E elas já têm um corpo físico que já é sutil, sabe? É interessante isso. Quando a pedra é muito densa, muito durona, deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. Aqui ó, o barulho. Né? Ela já é dura, né? Então, se deixar cair no chão, isso aqui não vai quebrar, é óxido de ferro. É isso aqui que se extrai para fazer carro, geladeira, celular, computador. E quando elas são transparentes, essa aqui, se eu bater, ela vai arranhar. Se eu passar a unha assim, ó, ela arranha. Porque o corpo físico dela já está mais sutil, entendeu? Quando bate... O que eu vou fazer, Léo... Quando bate pedrinha, aqui tudo fica... Por isso que eu me segurei aqui. Desculpa. Não, o que você vai fazer? Não, você vai me avisando, cara, quando eu vou fazer limpeza com os elementais, eu uso os cristais, né? Aí quando chega nessa parte já era, aí não volto mais. Mas fala, desculpa, você falou que ia mandar... Eu vou fazer... Você vai fazer uma viagem para Sedona, Vamos. né? Eu vou fazer viagens aqui para conhecer as pedras aqui do sul. Também. Mais para frente eu estava com essa ideia de trazer o pessoal para cá para conhecer legal, então cara. essas pedras. Eu estou em contato com uma agência que montou o pacote e tudo, e as pessoas com mais informações, eu tenho um WhatsApp, pode falar direto com a agência. Você podia fazer a mesma coisa aí no sul. Não é aí que tem um restaurante de cristais? Tem um lugar que você também, visita? Tem tudo aqui. Tem vários lugares. Realmente são muitos lugares aqui que você tem. Você tem vários lugares onde você tem as pedras, assim como são extraídas, e você tem também, como você falou, né, onde as pedras estão reunidas ali para as pessoas conhecerem. Tem os restaurantes também, é bem legal. Eu vou organizar isso para as pessoas. Opa, beleza. Já para o ano que vem? Eu acho que sim, né? Se permitir o nosso
Faz assim, abril, nosso março vírus, aí, porque aí em setembro vai ter uma diferença, né, da viagem de Sedona. Aí dá para ir dos dois. Ô, Fabrício, sim, tem uma sim. pergunta aqui. Poderia repetir os cristais que são indicados para depressão, por favor? Sim, claro. Se você conseguir encontrar, porque assim, né, a gente tem que ser bem realista. Você tem muitas pedras no mercado, pedras acessíveis, fáceis de achar e baratas. Mas você tem pedras que são mais difíceis, mais caras. Então, o que eu diria para a pessoa que está passando por isso e quer usar cristais, se ela quiser usar o cristal mais simples que ela pode usar, é quartzo branco natural, assim. Outra pedra ela pode usar as águas marinhas, também. São pedras simples, do chakra laríngeo, e ela é uma pedra emocional, ela ajuda com que as questões emocionais da pessoa se reorganizem, se purifiquem. Então, poderia se usar. Mas se a pessoa tiver condições, conhecer pedras e quiser buscar, é a kunzita e a idenita. São cristais, é o rosa e o violeta. Aí você pode fazer o elixir delas, bota na água. Sabe o elixir, né, Léo? Você bota com um pouquinho d'água, põe o cristal ali, enche d'água, deixa no sol da manhã 2 horas. Depois você tira a pedra Eu acho, e vai eu acho que o tomando. máximo até 11 horas da manhã, não é isso? Não pode chegar meio-dia. O ideal é não pegar aquele solão. Porque o sol, pessoal, ele é muito agressivo, né? O sol, o raio UV, o plástico que fica no sol, ele quebra. A nossa pele queima, cabelo descolore, roupa estraga. Então, evite o sol pleno. Usa o sol, porque a gente quer energias do sol sutil. Então, usa aí do nascer até umas 10, 11 horas da manhã, é melhor. Eu às vezes deixava até a noite, quando estava com uma lua bonita assim, deixava a noite, dormia, e antes do cliente chegar, umas 9 horas, eu tirava. Para poder. Que o meu Pode ser atendimento eu também. pedia para beber antes e depois. Uhum. Beber antes e Pode ser depois. também, porque a luz sideral, mesmo estando noite, tem a luz sideral. A gente chama luz sideral. É que a luz sideral a gente não vê ela por causa das luzes da cidade, mas se você vai para o campo e não tem nenhuma luz, você vai ver a luz sideral, ela está presente ali. É uma luminosidade sutil que tem na parte noturna. E a luz sideral ela é muito fresca, ela é muito, rejuvenesce muito, ela é yin, né? O sol ele é yang, ele aquece, ele esquenta, ele dinamiza. Mas a luz sideral não, ela acalma, aquieta, Quantas vezes a gente já vai tomar um ar, né? A pessoa vai para a rua, fica um pouco na noite, tem essa sensação de frescor, de sereno, é a luz sideral. É muito legal. Uma vez eu morava no último andar, né? Então eu apagava todas as luzes, só tinha a luz da lua. Aí às vezes eu dormia lá. Ah, que Eu lindo. botava o colchão lá e ficava dormindo só com a luz da lua. Opa, eu quero ir pro sul aí, ó. Já tem dois já, ó. Amor, gratidão e perdão. Aí eu falei, vamos. Poderia falar sobre a pedra Larimar? Sim, claro. Larimar é a pectolita, chama pectolita. O nome geológico dela é pectolita ou larimar. Ela é um mármore azul que só ocorre na República Dominicana, próximas ao mar, próximas a regiões de mar. E Larimar ele tem esse azul clarinho. Ele tem, eu tenho Larimar eu tenho várias peças, mas eu não tenho aqui, está lá em casa. Mas eu acho que no futuro a gente se organiza melhor com a internet e eu vou mostrando essas pedras. E ela é azul clarinho, assim, sabe quando você olha para o mar e vê aquele azul que é meio verde, ou verde meio azulado, o mar, e você tem aquelas ondinhas assim, da luz? O Larimar é assim, ele é azul esverdeado com aquelas linhas brancas. É uma pedra de chakra laríngeo e ela tem uma energia muito sutil, muito delicada. Ela é uma pedra que representa a energia
da inocência, da pureza dos golfinhos, do relaxamento, do bem-estar. É uma pedra muito bonita, muito, muito incrível e difícil de achar também, um pouco cara. Mas se você tiver acesso, é uma pedra maravilhosa de se ter. Mostra, enquanto vou ler aqui mais alguma coisa, mostra um pouquinho mais seu livro, tá por aí? Sim, eu vou pegar ele aqui. Gente, quem quiser o link. A Larimar é dessa classe aqui, ó. Essa é a celestita. Azul, ó. Bonito, hein? As pedras azuis claras são as de vibração angélica. A celestita é maravilhosa. Muito lindo. A Nisa. E às vezes elas também misturam, ó. Olha isso. Aqui é um quartzo branco com turmalina. Nossa, que lindo isso. Eu acho que a viagem para o sul vai ser igual a viagem para os Estados Unidos, né? Você vai ter que levar um dinheiro e mala vazia para trazer pedra. Vai ter que levar a mala vazia. E aí, cheio de papel, chega lá de jornal, eu vou... Eu, quando fui para Sedona... O meu livro, pessoal... Pode falar. Eu falo. Não, eu ia falar quando... Fala sobre Não, Sedona. quando eu fui para Sedona, eu fui com a mala vazia. Fui praticamente só com a roupa do corpo. Porque o universo me ajudou aí. Eu tinha doado todas as minhas roupas para os índios. E aí eu falei, agora eu vou comprar roupa lá. Eu fui com a bolsa, com a mala vazia. Podemos fazer o elixir para beber, mas é isso que a gente estava falando, né? O elixir, você quer explicar melhor? Sim, claro, explico. O elixir, você tem que cuidar duas coisas muito importantes quando você faz elixir. Chegou o Larimar aqui para mim, ó. A Clara me trouxe, ó. Lindo, né? Ó, é azul, ó. Dá para ver Sim. aí? Muito lindo. E eu tenho um golfinho também de Larimar. Olha. Aí, Miriam. Agora a Miriam ficou doida. Que lindo. É um golfinho esculpido em Larimar. Lindo, lindo, lindo. A Larimar, então, ela tem essas azul, branco, como se fosse o mar, ó. Não lembra o mar? Ó, a luz do sol batendo no mar. Que lindo. A Larimar é maravilhosa, né? Larimar, não pode esquecer esse nome, hein, gente. Outro nome também é pectolita. É o mármore. Dizem que os templos de Atlântida eram construídos desse mármore de azul chamado pectolita Larimar. As paredes e os templos, né? Estou tentando botar aqui para a câmera do celular. Eu estou tentando me segurar aqui com tanta energia. Muito lindo. Tá falando conexão com Sirius. O olho de tigre com a hematita funcionam bem juntas? Fiz pulseira para o meu filho como proteção. Sim. Ótimo. O olho de tigre, a hematita e o jaspe, eles estão geralmente juntos associados. Eu tenho ali, geralmente você tem assim uma camada de jaspe, olho de tigre com hematita junto. Às vezes na mesma pedra você encontra elas juntas. São pedras de proteção e de ancoragem. Proteção no sentido energético e espiritual, o olho de tigre, e ancoragem a hematita. Mas o meu livro, eu escrevi esse livro em 2012, quando eu reuni todas as minhas apostilas de curso. Aí teve a primeira versão do meu livro, ele vinha com um CD com as fotos internas. Depois tem a segunda versão, que teve as fotos preta e branca. E agora eu estou com essa versão que tem as fotos coloridas. Gente, esse site aí tem o livro dele, hein? Olha que lindo, cara. Aí eu tirei as fotos e botei no livro.
E no livro tem todo o passo a passo, inclusive de como você preparar os elixires. É a próxima coisa que a gente vai ver, né? Você tem que ter cuidado quando você prepara os elixires. Então, o meu livro eu fiz como um guia para a pessoa que quer aprender a usar pedras, né? Tem dicas para você fazer mandalas. Tem os 12 chakras. Deixa eu pegar ele aqui. Ainda bem que tem lá na loja. Eu também vou comprar isso aí. É isso, ó. Ó, que legal. Tem os sistemas de chakras. E é um guia realmente, Léo. Ele tá assim, de A a Z. As pedras, os chakras, como você trabalha, como você limpa as pedras. Tem a lista das pedras que você pode fazer elixir, as que você não pode fazer elixir, as que podem ir na água, as que não podem usar com água. Eu vou... Mas vamos ensinar a fazer o elixir pro pessoal, então. Opa. E o meu livro tá aí, pessoal. Tem na Magalu do Léo, tem... Enfim, quando você conseguir. Tem na minha loja, tem na minha loja. Eu compro onde quiser. O importante é ter esse guia. O O importante importante é você encontrar. é estar conectado com os cristais e É isso aí. poder fazer tudo isso que ele está trazendo para a gente. Qual elixir que você vai falar agora? Tá. O elixir é importante você ter um cuidado assim, ó, duas coisas muito importantes. Primeiro é você ter certeza que aquela pedra ela não solta pedacinhos, não pode ser bruta, né? Ela não pode soltar aqui, ó, esse aqui é um ó, tá vendo, ó? É um mineral, ó, né, que é o enxofre, o sulfur, e ele perde esses pedacinhos. Então não pode fazer elixir, por exemplo, primeiro porque ela vai se desmanchar na água. E segundo porque vai cair os pedacinhos. Então, você tem que ter certeza que o mineral não é solúvel em água e que ele não solta pedacinhos, porque você não pode ingerir a pedra fisicamente, né? Tem que ser assim, tem lisa, que ter né? esse cuidado. Isso a gente chama rolada, perfeito. Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui, por exemplo, você tem uma ametista que é rolada. E aqui ela tá bruta, ó, Léo. Tá vendo, ó? Uhum. Bruta, ó. Rolado é aquela pedrinha que fica no rio, a água vai passando com areia e vai pulindo ela. Então, depois de alguns milhões de anos, 5, 10 milhões de anos, aquela pedrinha tá bem redondinha, né? A gente chega na beira do rio, ela tá bem redondadinha, né? Então, é o rolado e o bruto. Então, para fazer o elixir, o cuidado maior é escolha pedras roladinhas. A pedra não pode dissolver na água e não pode perder pedacinhos, tá? Primeiro. Aí você pega, o segundo pode ser um copo ou pode ser um recipiente arredondado incolor, não pode ter forma, porque a água vai capturar a energia daquela forma ali. Aí você põe o cristal, né, naquela cuba ou naquele copo, e aí você enche, completa com água pura, ou mineral, ou de poço, evita a água com cloro, porque o cloro, ele influencia, tá, gente? Cloro é feito de fluorita, que é o flúor. E cobre com algum paninho, alguma gaze, para não cair nada dentro, e deixa no sol da manhã. 1 hora, 2 horas. Depois você tira aquela pedra, e a água você vai tomando ao longo do dia, toma um pouquinho, 1, 2 dedinhos, 3, 4 vezes ao dia. É como floral, terapia floral, quem faz e gosta, é meio floral da pedra. Porque daí o sol, ele dinamiza, né? Quando a gente bota água para ferver, não começa a sair as bolinhas e evaporar, então o sol, ele dinamiza água 2O, H2O, né? Então, aquelas moléculas vão se estruturando naquela cor vibratória da pedra ou da flor. Aí a gente vai tomando aquilo ali ao longo do dia. Esse é o elixir. Não tem hora exata, vai tomando naturalmente, né? De manhã, de tarde, Você à pode, noite. se você for seguir uma posologia, você pode tomar assim 4 vezes ao dia, quando você acorda, no meio da manhã, de tarde e de noite, antes de dormir.
Pode ser como se toma floral. O importante não é a quantidade, não é você tomar 1 litro, 2 litros, é a frequência. Quem toma o floral, né, toma a gotinha lá várias vezes ao dia. Eu falava isso para meus No meu clientes. livro... Não é importante a quantidade, é o que você quer tomar. No meu livro eu tenho listas que tem todas as pedras que podem ir na água e que pode fazer elixir, e todas as pedras que são venenosas e que não pode fazer o elixir. Então já está bem organizadinho aqui. E como você prepara o elixir, tem um capítulo só desse item. E o pessoal que está em Portugal lá, lá já tem lá o livro lá, só? Sim. Já tem lá. Existe lá um revendedor, um revendedor chamado Tenda Gaia, né, que já revende meu livro lá em Portugal. Legal. Já tem livro lá. Tem 2 formas, ou você compra da internet, porque tem né, como você ofereceu na sua página do Magalu, também tem Amazon. E nessas páginas internacionais, na Amazon, né, no Clube de Autores, tem, a pessoa compra ali, é fácil de achar. E tem a Tenda Gaia que está lá, você quiser ir lá comprar, tipo, olhar o livro e comprar, tem. Chama Tenda Gaia, lá a loja. A Nisa falou que conhece o site, Tenda Gaia. Isso, qualquer coisa que alguém quiser, pessoal, me mandar uma mensagem, eu mando o contato de lá, eu mando o link, eles têm página aqui no Instagram, eu mando o link, aí vocês falam com eles lá que eles fornecem para vocês. Fabrício, já é 1h30, para não ficar te ocupando muito, e você prometeu já outro sábado. Isso. Vou explorar. Vamos rezar para... Alguém tem pergunta aí, gente, enquanto eu vou falando aqui com o Fabrício? É que eu acho que a árvore queria participar da live. Eu também então não... E o sol? O sol ficou ali querendo aparecer também, a energia do sol. Olha, vocês não estão vendo um ser ali, cara? Ali, parece um braço no bolso. Sobe um pouquinho de novo, de novo. Olha, parece que tem um braço no bolso, a cabeça. Olha, parece um guerreiro, parece uma mulher, parece um monte de coisa. É isso, gente. A gente viaja. Então, quer dar um recado e quer falar mais alguma coisa para não ocupar tanto seus tempos? Então, agradeço a presença de todos ao seu convite, muito honrado por estar aí compartilhando com as pessoas e estou à disposição para todo mundo ali no direct, ou eu às vezes faço postagens, aí a gente vai seguir com as lives, né? E muito obrigado, agradecer e desculpe pela aquela questão incontrolável, mas a culpa não é nossa. Gente, quem ainda não segue o Fabrício aqui no celular, só clicar aqui ao lado do ao vivo, assim, vai descer, aí bota seguir, entendeu? E aqui no computador é aqui ao lado, ó. Ao lado, sempre ao lado do ao vivo. Já falou sobre obsidiana negra? Não, a gente não falou. A obsidiana, Essa? o que é a obsidiana, né? Quando você tem, isso é snowflake. A obsidiana é assim, quando você tem uma erupção vulcânica e você tem aquelas esferas de lava, aquilo ali é quando a lava rica em sílica, em quartzo, ela resfria muito rápido. Então fica uma rocha negra, translúcida e muito afiada. Os antigos usavam as obsidianas, e lá nos Estados Unidos eles têm muito, né? Tem muito lá no México, ali fronteira do México com os Estados Unidos, para fazer ponta de flecha, para fazer clava de guerra, para fazer ponta de lança de faca também, de machadinha, para utensílio. E os egípcios usavam obsidiana para fazer cirurgia, porque ela quebra, né? E aí você tem a obsidiana negra, que é toda negra. Você tem a floco de neve, a snowflake, que é essa que tem esse cristalzinho branco dentro. A snowflake, exato. Eu acho que é cobaltita, que é esse cristalzinho branco. Você tem também a obsidiana dourada, que ela é douradinha, ela não é preta. Você tem a transparente, translúcida, que é a lágrima de Apache, a Pastir. E você tem a obsidiana arco-íris, que ela é toda colorida. Você olha o brilho dela assim, tem várias cores. E as obsidianas, elas são pedras muito fortes de proteção e de
para trabalhar energias pesadas, assim, coisa densa mesmo. Feitiçaria, obsessão, e energias densas, é, cargas pesadas, elas fazem a filtragem. Elas não fazem uma proteção, elas fazem a filtragem, ajudam a retirada dessas energias densas. A gente usa no plexo solar, por exemplo. Quando a gente está pesadão, assim, a gente está carregado, denso, o uso da obsidiana é para esse fim. Vou fazer uma pergunta agora, sou eu que vou fazer a pergunta. Quando eu comecei a servir na parte de desobsessão, tinha uma crença, vou botar o nome de crença, tá? Que tinha que pegar um cristal amarelo, que agora eu não vou saber o nome do cristal, mas é o famoso cianita, não sei. Enfim, um cristalzinho amarelo. Amarelo, citrino, pode ser o citrino. E botava no umbigo. Aí, cara, nunca nenhum cristal parou no meu umbigo. Eu falei, eu acho que isso, não sei, comigo não funciona. Então, eu botei até durex, o negócio não caía, mas o negócio não saía. Eu falei, não rola, não acontece comigo. Tem alguma coisa de botar cristal no umbigo? Tem algum efeito? Você sabe? Eu conheço, inclusive, de botar só a fita no umbigo e botar a pedra e a fita por cima. Olha, vai funcionar não como se espera. Porque o que acontece? Primeiro, porque a pedra é pequena, ela vai ter ali um tempo limitado de ação. Então você vai botar no umbigo, ela vai agir ali, vibratoriamente vai absorver energia e dentro da capacidade dela vai fazer com que a sua parte umbilical também vibre de uma outra frequência, né? Mas o que acontece? Vai chegar uma hora, isso vai durar durante 20 minutos, uma hora. Né? Vai chegar uma hora que o cristal vai ficar sobrecarregado de energia e o seu campo eletromagnético vai estabilizar com aquela frequência da pedra. Então é isso, como eu falei, a terapia com pedras é uma terapia. Você vai botar as pedras ali, elas vão agir durante aquele período de tempo, depois você tira as pedras e aí você tem que fazer outra sessão de novo dali a alguns dias. Né? Então é isso, ele vai funcionar durante uns 20 minutos, durante uma meia hora, uma hora talvez, dependendo da pedra, se ela estiver bem energizada, se a pessoa tiver uma sintonia e tal, pode durar mais. Mas assim, eu não acredito muito que isso vá fazer grandes diferenças como que dizem, sabe? Que ele vai bloquear totalmente. Acho que tem pedras mais fortes para isso. A própria obsidiana, a própria hematita, se for grande, você carregar com você no bolso, aí sim vai ser um protetor mais eficiente. Mas uma pedrinha muito pequenininha, citrininho no umbigo, não tenho isso. Comigo não durava 5 minutos, eu acho que nem 3 minutos. Ela saía, ela não ficava. Oi, Fabrício. Oi, pessoal. Graziella. Qual é a pedra melhor para depressão? Tu já falou, né? Os cristais brancos. Né? Ah, sim, nós falamos. Oi, Grazi, tudo bem? Vamos ver. Fabrício, você costuma lavar e energizar as pedras no sol? Pode usar no sol, mas porque o que acontece? Você tem o cristal, né? O cristal ele é um elemento da natureza, então você precisa de outro elemento da natureza para limpá-lo. Então não adianta só aplicar reiki ou só fazer... como é que a gente chama, Léo? Me ajuda com o pêndulo. Radiestesia? A radiestesia. Porque é uma energia, é que nem como você é espiritual, né? Espiritualizado, você trabalha com encaminhamento de energia. Não é uma coisa mecânica, é uma coisa maior. É como se você tem que encaminhar aquela energia do cristal para algum lugar. Ele veio de algum lugar, ele tem que voltar. E o que faz esse papel? A natureza, os elementais da natureza. Por isso que se utiliza então a água, fogo, fumaça de incenso, que é fogo e terra e madeira, que é um elemento também, o ar, o vento, o sol. Então você tem que usar para encaminhar devidamente a energia de uma pedra, para limpar a energia de uma pedra, até mesmo a nossa, um elemento, obrigatoriamente, só o reiki, só a radiestesia,
não é suficiente. Então a gente usa preferencialmente, em primeiro lugar, água, bota a pedra na água, a água faz aquela limpeza, você tira a pedra, joga a água fora. Segundo, pode usar o sol e a pedra sobre a terra? Pode. Vai fazer com que a pedra descarregue na terra, né? O sol vai, a yang vai energizar mais a pedra. E pode usar o incenso, a fumaça do incenso. E outras pedras. Tem algumas pedras que têm a capacidade de limpar pedras também. Tem algumas. Então, usa os elementos, que é melhor. Sabe que quando eu ia para a praia, eu levava uma canga e uma bolsa de cristal assim, espalhava na canga, pegar sol, e depois eu pegava aquilo tudo, botava na bolsa de mercado, furava embaixo, botava na água do mar, aí a água descia por baixo, e Sim, levava para casa, depois lavava ela direitinho. Eu deixo na chuva, sim, as redinhas. deixa na chuva É, também, cachoeira. o rio, quem tem esse acesso a rio, lago, pode bota numa redinha, essas redinhas de legumes ou tecido, deixa a pedra ali. Também não é automático, isso é importante dizer, né? Não é assim, lavou, tá limpo. Às vezes, dependendo da pedra, tem que ficar mais um tempinho ali. Alguns minutos, lava algumas vezes. Mas o que eu acho é que para limpar pedra não tem muita regra, tem sentido, sentimento, sabe? Você olha para a pedra e você vê se ela tá limpa ou suja porque você sente que ela não tá bem. Então você vê aquela pedra limpinha, nova, bonita, brilhante, você vê que ela tá bem, você não precisa limpar ela. Agora, aquela mesma pedra você usou, ela ficou no ambiente, as pessoas pegaram, você sente, ela está pesada, ela está densa, ela está precisando de uma limpeza. Então, siga esse sentimento. É uma sensação que você olha para a pedra, boa ou ruim. É uma percepção que a gente vai. A gente olha uma caixa de pedra, a gente vê se está limpa, se está energizada, se está cansada. Às vezes os cristais cansam também e você precisa limpar, energizar e guardar aquela pedra, dar umas férias para ela e usar outra no lugar dela. Por exemplo, todo dia, usar uma pedra, todo santo dia, a mesma pedra, meses, anos, não vai funcionar, a pedra vai perder a sua vitalidade, você tem que mudar de pedra, né? E intercalando várias pedras. Então, o que eu recomendo é isso. Desperte o seu sentimento, o seu sentido de pegar o cristal na mão e sentir, olhar o cristal e sentir. Como olhar uma árvore, uma plantinha, uma flor e sentir. Aquilo dá uma sensação boa ou não. O que te traz aquilo, aquele brilho, te traz um sentimento, uma emoção, te traz uma informação. E a pedra vai dizer para você se ela quer ser limpa, se precisa ou não. É bem simples. É a melhor regra do que ficar tantas vezes ao dia, tantas horas, tanto tempo na água. Eu acho que o sentir, ele é para tudo. Sentir você, como é que você está, sentir o outro, sentir o seu trabalho. Eu acho que é o mais importante, até para quem é É, terapeuta holística no seu trabalho, o mais importante é você sentir. Porque aquilo sim, já sim. entra numa conexão contigo que você já sabe o caminho do trabalho de cura, de limpeza energética, enfim, todo tipo de trabalho. É que as pessoas, né, elas não param para sentir mais. É tudo regra. Como é que faz? Mas quantas vezes? Quanto tempo? Né? Se você parar para sentir, você vai conseguir lidar com as pedras bem. Ou conversar com elas. É, é, Eu é. converso. Aqui na porta tinham muitos assim, aí eu falei, vocês estão querendo falar alguma coisa? Aí de repente eu escutei e a chuva começou a cair. Eu falei, querem tomar banho. Aí eu peguei e botei lá do lado de fora da janela. E elas Boa. ficaram tomando banho lá, acho que uns 2 dias. E é assim, a gente tem que sentir, né? Porque senão não acontece. Você quer falar mais É, alguma coisa? Aproveitar que o pessoal está entrando. você só tem. Sim, para finalizar, o que eu posso dizer é o seguinte, pessoal. Conheçam as pedras, estudem, para você saber o que você está fazendo. Para você não usar pedra falsa, para você não usar pedra tingida e para você não estragar o seu cristal. Né? Por exemplo, essa pedra aqui que a gente estava vendo, o enxofre, né?
o sulfo. Linda. É, Muito linda ela. sim, é. Esse tipo de cristal, ele cristaliza em regiões vulcânicas. Quando tem as chaminés, que a gente chama, tem erupção vulcânica e tem buracos dentro do vulcão e fica escapando gases. E aí ele cristaliza lá dentro. Ah, tem um. Então, essa pedra, o que eu ia dizer para não perder a linha, né? Se você botar na água, ela vai desmanchando com o tempo, né? Então, se a água estiver morna, principalmente, eu mergulhar na água e deixar ali, ela vai se dissolvendo. Por quê? Porque é um cristal sedimentar, que se dissolve na água. Então você tem que primeiro conhecer, esse seria o meu recado final para vocês. Estudem e conheçam a pedra, para não perder a pedra que vocês adquiriram. Façam um trabalho consciente para vocês não fazerem nada errado, as pedras certas. Né? É aquilo que eu falei, busque um bom livro, uma boa informação. Busque meu livro, eu tenho ali no meu livro, tem uma lista. Eu fui muito detalhado nisso, sabe? Eu fiz uma lista, pedras que podem ir na água. Mostra, E botei mostra mais todas. uma vez, porque o pessoal entrou agora. Pedras que podem ir ao sol. Cristais, os mestres da luz. Isso aí. É um guia, né? Gente, vai ficar gravada essa live no Leonardo Kim, aqui no Instagram. E sábado que vem, se Deus quiser, a gente volta e continua, porque cristal sempre é interessante. A respeito da viagem de Sedona, se Deus quiser, você também vai, tem uma visita nesse lugar aqui, ó. Olha que lindo, caiu um meteoro. Imagina pegar uma pedrinha daqui. Setembro está ficando longe. Gente, muito obrigado. O Fabrício, desculpa pela internet, mas a culpa não é nossa, mas desculpa. Gente, perdão aí pelo que aconteceu no começo. Quero agradecer muito por você ter aceitado o convite, tá? E ter trazido esse conteúdo enorme. Vou adquirir o seu livro na minha loja. Muito obrigado. Faça o tour para o Rio Grande do Sul, que eu já vi que tem 4 pessoas ali querendo. Tá bom? É isso. Quer mandar algum recado a mais? Falar mais alguma coisa? Não. Um abração grande para todo mundo. Foi ótimo, muito obrigado pelas perguntas, com a troca de todo mundo. Um grande prazer estar aqui com você. Prazer. Finalmente conseguimos fazer a nossa live. Primeira de muitas, se Deus quiser. É isso. Muito obrigado, então. Então, até a próxima. Gratidão. Tchau, pessoal. Até. Obrigado. Tchau.